Olá, pessoal, aqui é a professora Janaís. Hoje nós vamos estudar expressões numéricas simples envolvendo a radiciação no conjunto dos números racionais. Para se resolver uma expressão numérica, devemos obedecer uma ordem de resolução das quais a gente já estudou. Primeiro, resolvemos a radiciação e a potenciação na ordem que aparece, depois divisões e multiplicações, por último, adição e subtração. Quando se tem adição e subtração de frações, é necessário se calcular o MMC dos denominadores, que é o famoso mínimo múltiplo comum. Vejamos alguns exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho menos raiz quadrada de 1/4 menos raiz quadrada de 16/9. Então, nós vamos extrair primeiramente as raízes. Repete-se o sinal que antecede o radical. Extrai a raiz de 1, extrai a raiz de 4. Então, qual é o número que multiplicar 2 vezes dá 1? O próprio 1. Qual é o número que multiplicar 2 vezes por ele mesmo dá 4? O 2. Então, a raiz quadrada de 1/4 é 1/2. Repete-se o sinal negativo. Raiz quadrada de 16, 4. Por quê? 4 vezes 4 dá 16. Raiz quadrada de 9, 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Feito isso, devemos calcular o MMC dos denominadores. Por quê? Operações com sinais iguais tem-se uma adição de fração. Então, nós vamos calcular o MMC de 2 e 3. Passo o traço vertical. À direita desse traço, colocamos os divisores primos. Menor divisor primo, 2. 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 2 não dá, repete. Agora, só dá por 3. Dá 1 e 1. Passa o traço horizontal e multiplica-se os divisores primos. 2 vezes 3, 6. Feito isso, aqui embaixo, podemos traçar, né, um único traço e colocar, né, o denominador 6, que é o denominador comum obtido após se calcular o MMC. Agora, nós vamos achar o numerador proporcional. Vamos pegar esse denominador, dividir pelo denominador da primeira fração e o resultado multiplicamos pelo numerador da primeira fração. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Repete sinal da primeira fração. Agora, repete sinal da segunda fração. Fazemos o mesmo processo. 6 dividido por 3. Dá 2. E 2 vezes 4, 8. Observe, operações com sinais iguais, nós temos uma soma. Agora, nós vamos reduzir. Você deve 3 e deve 8. Então, você deve 11. Se deve é negativo. 11 sextos. Então, observe, a fração já está na forma irredutível, não admitindo simplificação. No próximo exemplo, temos raiz e temos multiplicação. Então, o primeiro passo é analisar a expressão para ver o que você vai resolver primeiro. Qual a raiz quadrada de 1? 1. Raiz quadrada de 9? 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Menos raiz quadrada de 49? 7, porque 7 vezes 7, 49. E de 4? 2. Vezes raiz quadrada de 16? 4. 4 vezes 4, 16. E de 25? 5. Observe, nós temos uma multiplicação e uma subtração. Quem se resolve primeiro? A multiplicação. Então, nós vamos multiplicar denominador com denominador, numerador com numerador. A primeira fração não apresenta sinal, ela é positiva. Então, o que eu tenho? Mais 1/3, menos, multiplicando os numeradores entre si. 7 vezes 4, 28. 2 vezes 5, 10. Agora, nós vamos calcular o quê? MMC dos denominadores. Por quê? Eu tenho adição e subtração. Então, MMC de 3 e 10. Dá por 2. 3 dividido por 2 não dá, repete. 10 por 2, 5. Por 3 dá 1. 5 dividido por 3 não dá, repete. Por 5 dá 1 e 1. Multiplica-se os divisores. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30.
Então, o nosso denominador comum agora é 30. Vamos fazer o mesmo processo. 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. Então, vai ficar mais 10. Menos 30 dividido por 10. 3. E 3 vezes 28. 84. Operações com sinais diferentes, subtrair. Então, eu vou fazer 84 menos 10, 74. Negativo, por quê? Eu tinha 10 e devia 84. Quando eu paguei os 10 a quem eu devia, eu continuei devendo 74. O denominador repetimos. Observe, essa fração admite simplificação. Então, podemos simplificar tanto o numerador quanto o denominador por um mês divisor. Então, dá para simplificar por 2. 74 dividido por 2 vai dar o quê? 37. E 30 por 2, 15. Então, observe, essa fração está na forma irredutível. Forma irredutível. Ela já está simplificada ao máximo, não admite mais simplificação nenhuma. No último exemplo, nós temos raízes, temos divisão e potenciação, e aqui tem a multiplicação. Vamos resolver primeiro quem? As raízes e as potências. Raiz quadrada de 9, 3, de 4, 2, dividido. Raiz quadrada de 1, 1 de 49, 7, menos, abro parênteses, o resultado dessa potência vai ficar dentro do parênteses. Vamos fazer aqui no cantinho para relembrar. Menos 4 terços elevado ao quadrado. A base é tudo que está dentro do parênteses. O expoente indica que eu devo repetir essa base multiplicando por ela mesma quantas vezes? 2 vezes. Então, vou fazer menos 4 terços vezes menos 4 terços. Então, vamos multiplicar os sinais, menos multiplicado por menos dá mais. Ou menos com menos na multiplicação dá mais. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. O tracinho da fração não pode faltar. Se não tiver esse tracinho aqui, separando o numerador do denominador, não é um número fracionário. Trazemos para dentro do parênteses, 16 nonos. Feito isso, tem uma o quê? Divisão. Na divisão, repete-se a primeira fração, transforma essa divisão em uma multiplicação e inverte a segunda fração. Quem é numerador passa a ser denominador e quem é denominador, numerador. Ficando 7 sobre 1. Aqui existe uma multiplicação. Como se faz essa multiplicação? Elimina-se o parênteses, multiplicando o sinal que está na frente do parênteses com o sinal que está dentro. Menos multiplicado por mais dá menos 16 nonos. Ou parênteses precedido de sinal negativo, troca-se o sinal de quem está no interior do parênteses. Feito isso, não pode tirar o MMC ainda. Por quê? Porque há multiplicação. Então, nós devemos multiplicar 3 vezes 7, 2 vezes 1. 3 vezes 7, 21. 2 vezes 1, 2. Menos 16 nonos. Não tem sinal positivo. Então, aqui, ó, MMC de 2 e 9. Por 2, 2 dividido por 2 dá 1. 9 dividido por 2 não dá, abaixa. Por 3... abaixa, né? Não modifica. Então, dá 1, 9 dividido por 3 dá 3, 3 dá 1 e 1. Multiplicando os divisores, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Então, o MMC é 18. Então, passa-se um traço, coloca o denominador comum, que agora é 18. Agora, nós vamos fazer 18 dividido por 2, dá 9. E 9 multiplicado por 21, vai dar 189. Positivo, porque a fração é positiva. Menos 18
dividido por 9, dá 2. E 2 vezes 16, 48. Operações com sinais diferentes, subtrai. Então, ao reduzir o numerador, vamos subtrair. Então, vamos fazer a continha 189 menos 48, que vai dar mais 141, certo? Sobre 18. Por que mais? Porque eu tinha 189, gastei R$48. Então, ainda me sobrou 141. Observe, essa fração admite simplificação. Então, podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3. 41 dividido por 3 dá mais 47. 18 dividido por 3 dá 6. Observe, essa fração não admite mais simplificação, portanto, ela está na forma simplificada, na forma reduzida, certo? Espero que vocês tenham entendido a explicação de hoje, né? Onde foi explicado como se resolve uma expressão numérica simples, de forma simples. Até logo, pessoal. Um abraço.